Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio. E no vídeo de hoje a gente vai falar então um pouquinho do início da Primeira Guerra Mundial, com as movimentações militares, o início da guerra de posições, as visões que essa galera tinha para a guerra e toda essa questão do início efetivo da guerra e todo o massacre que aconteceu. Vem com a gente! E se você não conhece o nosso trabalho, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, deixa o seu like. Eu já vou também pedir para você se inscrever aqui embaixo. E eu vou pedir para você fazer isso agora, porque se você deixar muito para depois, você vai acabar esquecendo. E o teu like, o teu comentário me ajuda demais a continuar crescendo e continuar entregando conteúdo para vocês. No vídeo de questões balcânicas, a gente falou então um pouquinho de toda a tensão que rolava ali na Península Balcânica, toda aquela discussão, aquele embate entre as potências, e a gente terminou falando justamente da declaração de guerra da Áustria-Hungria contra a Sérvia, porque justamente para uma ala da Áustria-Hungria e a grande ala da Alemanha, o motivo era perfeito. Mataram o herdeiro da Áustria-Hungria no dia 28 de junho e cerca de um mês depois a Áustria se encheu das negativas do governo, do governo sérvio. Eles acharam que os sérvios estavam mentindo, porque o autor do atentado era um cidadão, um jovem sérvio chamado Gravilo Príncipe, que assassinou o arquiduque junto com a sua esposa lá em Sarajevo. E isso vai gerar então tudo aquilo que a gente vai chamar de ativação da política de alianças. Por quê? Tem um grande detalhe. A Áustria-Hungria vai declarar guerra à Sérvia. E como eu terminei falando no vídeo passado, a Sérvia tinha uma aliança direta com a Rússia. A Rússia, então, vai declarar guerra à Áustria. E, ao mesmo tempo, o que vai acontecer? A Alemanha vai declarar guerra à Rússia e a França vai declarar guerra à Alemanha. A Itália vai ficar neutra ali no caminho dela, no cantinho dela, e a Inglaterra também vai ficar quietinha no cantinho dela. Então inicia a Primeira Guerra em agosto de 1914. Então antes da gente poder começar a falar dos movimentos e tudo mais, a gente tem que pensar uma coisa. O termo Primeira Guerra Mundial, para nós hoje no século XXI, era muito fácil de ser falado porque a gente viu a primeira e viu a segunda, e viu a Guerra Fria depois. O ponto importante aqui é o seguinte, naquele contexto para eles era a Grande Guerra. A guerra para acabar com todas as guerras. Então nesse sentido, tinha um certo otimismo, né, da parte deles, que seria uma guerra rápida, que eles iam vencer muito rápido, de todas as potências envolvidas, e que em breve, em questão de meses, semanas, os seus jovens, os seus soldados estariam de novo em casa e tudo estaria normalizado. Então, a gente vai ter o termo Grande Guerra. O termo Grande Guerra ele vai estar se referindo justamente ao todo o processo de controle das economias por parte dos países envolvidos na guerra. Segundo, autorrecrutamento e propaganda massiva para os jovens recrutarem e para os soldados irem para a guerra. Terceiro ponto, você vai ter justamente uma migração de mão de obra que estava trabalhando nas fábricas e vai para a guerra, e as fábricas vão precisar de gente operando. As mulheres vão ocupar lugares de espaço de trabalho dos homens nas fábricas, principalmente nas fábricas de munições e uniformes. Também vai rolar essa mobilização civil. Então todos os recursos civis são para a guerra. Então tudo isso era meio amarrado. Então por isso que a gente vai chamar o termo guerra total. E também tem um outro componente. O termo guerra total vai se aplicar à maior parte das guerras do século XX, porque o termo guerra total vai significar o quê? Não só a questão de mobilização, mas que essa guerra também vai afetar os civis, seja pela questão de abastecimento, seja por ataques, seja por morte, massacre. E guerra mundial, o termo guerra mundial não é porque todos os países do mundo entraram na guerra. Teve vários países que não entraram. Teve muitos países neutros, né, que não se meteram no conflito. Mas o ponto não é esse. O termo guerra mundial é porque você tinha uma série de disputas em várias áreas do globo e envolveu potências de vários cantos do globo. Embora a maior parte das potências envolvidas fossem da Europa, você vai ter alguns países de outras regiões que vão se envolver, fora as pessoas que eram de áreas de colonização na Ásia e na África, que ainda não tinham seus países formados e que vão lutar pelas suas colônias. Então, nesse sentido, uma terminologia que é importante. Então, vale a pena a gente deixar guardado esses três sentidos. A Áustria vai começar a mandar tropa para a região da Península Balcânica, os russos também. E um ponto essencial, a Alemanha
tinha um plano militar que foi criado ali na década de 1900, que era conhecido como Plano Schlieffen. Era um plano de contenção que era o quê? Não podemos deixar a Alemanha lutar em duas frentes. Já que a gente está aliado com a Áustria, se a Rússia atacar a gente, a Áustria vai cuidar do ataque russo, enquanto que a gente cuida de eliminar a França o mais rápido possível e tomar o território francês, igual a gente fez lá na Guerra Franco-Prussiana. O plano parecia interessante. E o detalhe importante, o plano Schlieffen, ele consistia de você o quê? Atravessar o território da Bélgica, fazer um movimento de pinça e tomar territórios franceses, auxiliados pelo processo também de invasão pela Alsácia-Lorena. Então o movimento de pinça, enquanto um viria do norte pela Bélgica, o outro viria pela Alsácia-Lorena e tomaria essa região na fronteira, o que abriria margem para as tropas alemãs avançarem. Então isso marca a guerra de movimento, né? A primeira fase da guerra, que é a chamada guerra de movimento. Então vai rolar essas movimentações militares, e quando as tropas alemãs atravessam a fronteira belga, a Inglaterra vai sair lá do seu chá da tarde, do seu fish and fries, e vai declarar guerra contra a Alemanha. Por quê? A Alemanha estava violando o Tratado de Londres de 1830, que foi ratificado entre Inglaterra e a antiga Prússia, que determinava o quê? Que a Bélgica era um país independente e inviolável, e tanto a Inglaterra quanto a Prússia defenderiam a independência e a autonomia da Bélgica. Só que a Alemanha estava atacando a Bélgica, então o que cabia para a Inglaterra? Vamos mandar tropa para defender a Bélgica e defender a França. Então, nesse sentido, vai rolar uma resistência belga e inglesa dentro do território belga, e eles vão parar as forças alemãs na primeira Batalha do Marne, lá em setembro de 1914, e nesse sentido isso vai gerar um problema para a Alemanha, porque ela não vai conseguir avançar nessa direção. E ao mesmo tempo, lá no Oriente, a Rússia tinha gente pra caramba, né? A Rússia tinha cerca de 175 milhões de habitantes, e eles tinham bastante tropa. Apesar da Rússia ser um exército atrasado naquele contexto, tinha um volume de gente muito grande. E a Rússia começou a fazer uma ofensiva na Alemanha Oriental, e nesse sentido acabou surpreendendo. Então o plano Schlieffen teve que ser alterado. Eu vou dividir minhas forças, mandar uma parte para a Rússia, uma parte vai para o fronte ocidental, e nesse caso a gente vai tentar se defender numa guerra de duas frentes. Só que para isso acontecer a gente não pode ficar avançando o território, porque senão a gente vai tomar bala dos ingleses, bala dos belgas, bala dos franceses, e a gente vai perder tropa enquanto os russos vêm pegando a gente pelo outro lado. O que a gente tem que fazer? Vamos criar mecanismo de defesa. E a partir ali de setembro de 1914, vai iniciar a segunda fase da guerra, que é a mais duradoura, que é a chamada Guerra de Trincheiras. Por quê? A Alemanha vai formar sua trincheira, a França vai formar sua trincheira, e vai iniciar a chamada Guerra pelo palmo a palmo do território, né? A chamada Guerra de Sangue e Lama, né? Porque justamente as trincheiras não eram muito salubres do ponto de vista de saúde, né? A questão de alimentação, a questão de lazer e descanso, né? Os soldados tiveram que criar técnicas para quebrar o ciclo natural de sono e dormir mais rápido e descansar e estar atento, próximo para qualquer invasão estrangeira. E nesse sentido, o que vai se formar então enquanto trincheira? Vai se cavar grandes valas com quilômetros de extensão, e ainda você tinha as trincheiras auxiliares e tudo mais. E nesse caso, no meio das duas trincheiras, entre a trincheira alemã e a trincheira francesa, você vai ter o quê? A terra de ninguém. Então vira e mexe, tinha uma pequena ofensiva aqui, toma um pouco de território, depois vem o outro e retoma de volta. Então vai ficar durante os próximos, até março de 1918, vai rolar essa discussão. Então nesse sentido, você vai ter justamente uma mortalidade muito grande por conta dos combates, você vai ter amplo uso do gás, os aviões, os primeiros bombardeiros, os primeiros tanques, né? Os ingleses vão ter, por exemplo, o Mark I, que era conhecido como o tanque fura-trincheira, né? Então nesse quesito, a guerra de trincheiras vai ser um verdadeiro moedor de carne, porque todas aquelas tecnologias que foram sendo acumuladas durante a paz armada, vamos usar contra nosso inimigo na trincheira. E fora isso, você tinha ataque de artilharia, uma série de coisas, então os corpos ficavam lá dias e dias na trincheira, né? Não tinha condição de limpeza, de saúde, de higiene, era muito precária. Então os soldados conviviam com muitas doenças, os soldados
conviviam com cadáveres constantemente, ratos, que passavam doenças, desde uma leptospirose, raiva, até justamente a mais terrível delas, que dava o maior pânico para eles, que era a doença do pé de trincheira. Porque os caras ficavam na lama, na água, a água entrava na bota, junto com a água vinham alguns micro-organismos, algumas bactérias, e nisso ela começava a se alimentar do pé do soldado, e esse pé gangrenava e eventualmente esse soldado perderia o pé. Porque não tem antibiótico na Primeira Guerra Mundial. Isso é muito importante ser salientado. Então muitos soldados começaram a sofrer do pé de trincheira, porque você não podia tirar a bota, porque a qualquer momento pode vir um ataque inimigo, né? Então você vai ter também uma série de condições que vão gerar também uma mortalidade, mesmo que não tivesse treta. E ao mesmo tempo você vai ter algumas batalhas importantes, como a Batalha de Verdun, que é uma das grandes batalhas mais sangrentas da história. A mais sangrenta da Primeira Guerra Mundial foi a Batalha do Somme, com mais de 1 milhão de baixas, entre mortos, feridos, mutilados e desaparecidos. Você vai ter também as 3 batalhas de Ypres, também durante a guerra. A última ficou mais famosa, que foi a Batalha de Passchendaele, tem filme, tem música, né? E nessa fase também você vai ter a Batalha de Tannenberg, que a Alemanha vai dar um pau nos russos, aprisionando mais de 100 mil russos nesse combate. Então, por um lado, a guerra estava estacionada. No fronte ocidental, mas no fronte oriental ela estava a todo vapor. E só um comentário: no final daquele ano de 1914, no fronte ocidental vai ter um pedaço ali que você vai ter a chamada Trégua de Natal, onde soldados franceses e soldados alemães vão entrar na terra de ninguém e vão comemorar o Natal. Porque a data era importante, o dia 24 para o dia 25, aliás, o dia 25 de dezembro, e eles vão cantar músicas natalinas, eles vão fazer troca de alimentos, vai rolar uma partida de futebol, inclusive, mas esse otimismo todo ele vai acabar logo depois, porque passado o Natal as hostilidades voltam, e não se teve mais uma tentativa de criar um clima de camaradagem e de otimismo pelo fim da guerra. Afinal, já era dezembro e nada da guerra acabar. E para fechar esse vídeo, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente não vão se manter as mesmas. Começando com a Tríplice Aliança, você vai ter a entrada do Império Turco-Otomano em 1914, então ao lado da Alemanha, do Império Austro-Húngaro e da Itália. Você vai ter a entrada da Bulgária. Lembra que a Bulgária, a gente falou no vídeo passado, a Bulgária vai ter treta com a Sérvia e com a Grécia. Então ela vai entrar na guerra do lado da Alemanha, porque ela estava enfrentando a Sérvia e a Áustria também estava enfrentando a Sérvia. Então nesse sentido a Bulgária se alia com a Tríplice Aliança e formam-se as chamadas potências centrais, isso já em 1915. E ao mesmo tempo na Entente você vai ter a entrada de alguns países. O Japão em 1914, lá na Ásia. Você vai ter a Romênia em 1916, a Grécia em 1917, Portugal em 1915. Você vai ter também a entrada em 1917 dos Estados Unidos, mas esse é o tema para o próximo vídeo, e a entrada do Brasil, que também está falando no próximo vídeo. E nesse sentido, vai ter uma última coisa que vai ser importante para esse cenário. A Itália vai virar de lado. Ué, como assim a Itália vai virar de lado? Exatamente. A Itália vai trocar de lado. Por quê? Depois da unificação da Itália, a Itália teve problemas com a Áustria e a Hungria naquele contexto. E a Itália tinha territórios que eram italianos, né? Territórios em Trento, na Istria, em Trieste, em Bolzano, em Domário e Bozer. Serão 6 regiões ali no nordeste da Itália que estavam sob domínio austríaco. E ao mesmo tempo, a França, negociando com a Itália, essa troca de lado, a França garantiu que a Itália teria acesso a colônias no território africano. Então a Itália troca de lado. Então, nesse sentido é importante a gente perceber esses detalhes. E uma coisa que é importante, né, apesar de no fronte ocidental você ter as trincheiras, as movimentações militares também estavam acontecendo nos Balcãs. Tinha trincheira depois na frente italiana que vai ser aberta com a troca de lado da Itália. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha com seus amigos, se inscreve e lembre-se sempre,
dúvidas e desafios, chama a Clio.